Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É com muita alegria que iniciamos mais um trabalho de palestra pública que acontece no nosso Núcleo Espírita todas as segundas-feiras às 20 horas. Hoje, com muita satisfação, muita gratidão, receberemos uma trabalhadora do Centro Espírita Vinhas do Senhor da cidade de Pouso Alegre, nossa querida Sofia Brant, que vai trabalhar conosco reflexões, e pensamentos acerca do tema Casa Mental, a metáfora do século. Que todos possam fazer boas reflexões, possam trazer, esse conteúdo para a nossa vivência, para o nosso dia a dia e que tenhamos uma ótima palestra. Boa noite a todos, meu nome é Sofia, eu sou aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor, em Pouso Alegre. Infelizmente não pude comparecer presencialmente, mas tive a oportunidade de gravar nesse estúdio muito legal. Um pequeno momento de reflexão sobre casa mental. Então vamos mergulhar um pouquinho mais no Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Fechando nossos olhos, nos concentrando nas boas energias, agradecendo à espiritualidade a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mergulharmos nesses conhecimentos, nessa moral que o Cristo veio nos mostrar, não só verbalizando, mas com suas ações também. Agradeço, Senhor, por tudo o que possuímos em nossas vidas, todas as oportunidades, todas as alegrias e infelicidades também. Porque precisamos das dores e dos amores para crescermos. Então, iniciando, pessoal, é muito interessante abordarmos esse assunto, um assunto um tanto atual. Casa mental, a metáfora do século. Bem, para começar, é interessante que a gente entenda do que se trata a casa mental. Bom, nós sabemos que nós temos um corpo mental, que ele fica entre o nosso espírito e o nosso perispírito, que é lá que a gente armazena todas as informações. A consciência, claro, o nosso conhecimento intelectual e também os nossos valores. Então, tudo que há de inconsciente, de consciente, pensamentos, sentimentos, nós formamos dentro da nossa mente. E tudo aquilo que está em contato com o nosso perispírito, sabemos que é plasmado para o nosso corpo físico. Portanto, não é no cérebro que se localiza a mente, evidentemente. Mas é no nosso corpo que tudo isso, todas essas energias se reverberam a nível de vibração. E dentro da doutrina nós falamos muito disso, principalmente quando abordamos o assunto de influência espiritual. E vamos comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco aqui também. Então, primeiro vamos fazer essa reflexão. Casa é aquilo que abriga, é aquilo que protege. Então, é uma construção que nós, como espíritos, carregamos e que expressamos dentro de nossas encarnações. E mesmo no plano espiritual. Então, é muito importante que essa casa mental esteja em ordem. E o que forma essa casa, esse abrigo, esses mantimentos são, na realidade, os nossos próprios sentimentos e pensamentos, principalmente. Então, para iniciar, vamos comentar um pouquinho sobre os nossos sentimentos. Bom, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, nós temos um trecho extremamente importante para falar justamente sobre essa questão de como aquilo que nós sentimos mesmo se transforma em nossos pensamentos, os pensamentos se tornam ações, comportamentos e que vão se repetindo como hábitos e, invariavelmente, vão, de fato,
plasmar para o nosso corpo físico, inclusive causando enfermidades, ou então alimentando-nos positivamente. Então, vamos ler esse trecho interessantíssimo para comentar. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Bem, os sentimentos são extremamente importantes, porque é ali que, é durante o período em que estamos sentindo algo, que emanamos determinadas energias, boas ou más. É muito importante nós termos essa ideia muito bem fundamentada, porque somos seres humanos, para além disso somos espíritos, claro, e nós temos sensibilidade. E quando eu falo de sensibilidade, não é somente a sensibilidade mediúnica que a gente pensa, mas a sensibilidade em relação aos outros, a sensibilidade em relação ao mundo que nos cerca, seja espiritualmente falando, ou seja fisicamente falando, nós somos sensíveis. Então nós captamos energias e nós emanamos energias também. O sentimento, ele representa isso. Então, quando analisando somente a nível do espírito humano mesmo, encarnado aqui na Terra, e nós avaliamos a evolução, nós podemos perceber que os sentimentos, assim como os pensamentos, eles evoluem conforme os instintos são abrandados. Então, lá no começo, esses sentimentos eram muito rupestres mesmo, eram muito rígidos e eram muito limitados, extremamente egoísticos, porque é a questão da luta ou fuga. Para se protegerem, era dessa forma que precisavam se comportar. Conforme vamos evoluindo, e olha que não evoluímos tanto assim, nós vamos abrandando aos poucos os nossos instintos, trazendo à tona a razão, que é qualidade do homem, e nós vamos começando a burilar os nossos sentimentos, a fim de que possamos emanar coisas mais positivas. Acerca disso, é muito importante nós entendermos sobre como a nossa vibração, a vibração dos nossos sentimentos, elas impactam a vida do nosso semelhante, do nosso próximo, porque tudo aquilo que nós emanamos, mentoeletromagneticamente falando, todo esse psiquismo com o qual nós envolvemos o outro e nos envolvemos a nós mesmos, muda completamente. Tudo. Então, não é só naquilo que nós verbalizamos, não é só naquilo que nós fazemos ao outro, mas aquilo que nós pensamos e sentimos próximos ao nosso próximo, que nós ainda, como seres carnais extremamente falhos, ainda temos essa questão esponjosa em que nós captamos muito fundamente aquilo que o outro está emanando. Então, nós somos muito sensíveis a ambientes que o psiquismo está para baixo, lugares. Quando convivemos com a pessoa, às vezes a gente brinca que o santo não bate, coisas nesse sentido. É tudo uma questão vibracional. E, a fim de que nós queiramos, e isso independentemente do que o outro está sentindo, é tudo aquilo que a gente consegue sentir para envolver o nosso próximo e, quem sabe, poder ajudá-lo. Evidentemente que isso parte do livre-arbítrio. Então, nós não podemos interferir, mas nós podemos oferecer a oportunidade daquela pessoa estar com energias positivas mais próximas. Bem, agora sobre o pensamento. A gente costuma dizer que os sentimentos que nós temos acabam gerando determinados pensamentos esses que invariavelmente podem acarretar em ações, e essas ações elas viram comportamentais. Então, falar sobre pensamento, nós já estamos saindo daquilo que a gente sente com o nosso coração, entre aspas, nós passamos a raciocinar.
seja sobre os sentimentos bons ou os sentimentos não tão bons. Então, nós passamos a raciocinar. Dentro do pensamento, nós podemos trabalhar com o inconsciente e o consciente. O inconsciente, ele vem à tona se nós não temos preparação para ativarmos a nossa consciência. E é muito importante nos lembrarmos de que é na nossa consciência que está escrita a lei divina. Então, quando nós tomamos consciência das situações, nós conseguimos... E isso não é nem uma questão de controle de pensamentos, mas é uma questão de estar... Eu brinco dessa forma. Quando a gente está pensando inconscientemente falando, compulsivamente falando, isso tanto pensamentos quanto ações, muitas vezes a gente nem se toca de que a gente está pensando aquilo. Ou a gente fica negando o próprio pensamento, o que só reforça ele. Então, é muito importante que durante esse processo consciencial, esse despertar, nós passemos a não negar os pensamentos, mas observá-los e ressignificá-los. Vou ler esse trecho de Joana de Ângeles antes de contar um pequeno conto budista extremamente interessante sobre esse assunto. Então vamos lá, no livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles. Pensamento. Responsável pela capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento, constitui um dos mais admiráveis tesouros com que a vida honra o ser antropológico, ou seja, o ser humano, no seu infindável processo de evolução. Então nós podemos interpretar nesse sentido que o pensamento é uma faculdade do homem, e que Joana de Ângeles diz aqui claramente que é o nosso potencial. O potencial de ação do ser humano está no pensamento. Seja o potencial de ação a nível corpóreo, quanto o potencial de ação, literalmente falando, que tenha o sentido da vontade, que tenha motivação, é aquilo que se faz, é estar em atividade. Pensamento é ação, nesse sentido, porque ele plasma. Nós não podemos negar essas circunstâncias. Vejamos bem, um importante e notável conto budista, meu tio me mostrou esses dias e eu achei interessantíssimo e super cabe aqui no que a gente está falando. É o seguinte... Bem, compreende-se que os monges, eles não têm o costume ou acham que é, entre aspas, um pouco imoral que se encoste em mulheres. Estavam lá, à beira de um rio, 2 monges, um mais velho, um pouco mais experiente, e um mais jovem. Estava lá uma mulher à beira desse riacho e não conseguia atravessá-lo e precisava fazer isso por algum motivo. E então o monge budista mais velho, ele ofereceu ajuda, colocou-a sobre as costas e carregou-a até o outro lado do riacho. 2 dias depois, os monges caminhando, o monge mais jovem aborda o monge mais experiente e diz assim: veja bem, você não está preocupado com a imoralidade que a gente cometeu? Aquela mulher... O monge mais experiente falou assim, mas que mulher? Ah, aquela que a gente atravessou no riacho, sim. Mas eu deixei ela lá. Você ainda tá carregando ela? É muito interessante, porque o que o monge, e isso quem conta é o Sadhguru, ele é bem famoso no YouTube. Ele é também um budista praticante e é muito interessante a opinião dele sobre isso, porque ele falou assim, o que faz um monge é a necessidade de elevar-se. E para elevar-se, boas ações são requeridas. Então era muito mais importante naquele momento que ele auxiliasse aquela mulher do que ele pensasse na questão de faz sentido ou não moralmente falando. Porque o mais importante era ajudá-la. Então, ele a auxiliou, deixou-a ali e findou-se o assunto. Para o outro,
ainda inexperiente, que estava observando aquela situação em uma terceira pessoa, ficou muito preocupado e começou a negar toda a situação e se concentrar nesse aspecto negativo, ao invés de perceber que, na realidade, o ato foi nobre, não foi imoral. Então, ele, na realidade, continuou carregando aquela mulher, só que no pensamento dele. Então, acaba que quem cometeu a imoralidade foi ele, por ficar pensando firmemente acerca disso. Então, mais pra frente, quando formos ao fim, falar sobre estratégias de como a gente pode não evitar os maus pensamentos. A psicologia, ela traz uma abordagem extremamente sensacional, ao meu ponto de vista, que é assim: quanto mais a gente nega sentimentos e pensamentos, por piores que eles possam parecer, mais a gente dá ênfase. Porque o nosso cérebro, ele ignora o não. Se eu digo a você que não pense num elefante rosa, eu confesso que eu fui a primeira pessoa a pensar num elefante rosa. Então é extremamente difícil quando a gente nega, porque o cérebro ignora o não. Então ele vai prestar atenção não naquilo que se quer, mas naquilo que não se quer. Então vai ficar cada vez mais difícil. E conforme, por exemplo, a nível dos sentimentos, quanto mais a gente nega ou quando a gente sente repugnância pela raiva, pelo medo, pela culpa, mais raiva a gente tem da raiva, mais medo a gente tem de ter medo e mais culpa a gente sente por sentir culpa. Então a gente intensifica na realidade essas sensações, esses sentimentos. Então esse processo educacional da consciência trazendo-se para um terceiro plano, o que é muito difícil, mas é um grande passo, em que a gente observa: estou pensando nisso, estou sentindo isso, ok, aceitei. Então agora eu vou trazer um bom pensamento em compensação, não negando aquele. É muito difícil quando nós trazemos valores e quando nós aprendemos, né, na casa espírita, ou seja, em qualquer templo religioso, nós passamos a adquirir esses valores aos poucos, paulatinamente, nós começamos a nos sentir impuros por ter determinados pensamentos e sentimentos. Mas nós temos que compreender que, de fato, ainda estamos em um planeta de terceira ordem, provas e expiações, e não é simples assim. Não podemos negar a realidade, mas precisamos, como disse Jesus, de oração e vigilância. Mas eu estou adiantando a minha fala, porque isso é para o final. Realidade atual. Por que eu disse no começo que essa questão de casa mental é a metáfora do século? Claramente que isso já é... A questão do burilamento mental é infindável e não começou agora. Mas, atualmente, principalmente pelo fato de que estamos passando pelo processo de regeneração, transformação planetária, nós vemos surgir altos índices de transtornos mentais. E é compreensível que, de certa forma, a psicologia, a psiquiatria, todas essas áreas médicas relacionadas, elas tiveram um avanço absurdo a nível diagnóstico, critérios para... Então, de fato, muitas pessoas que antigamente não puderam ser diagnosticadas agora estão conseguindo esse meio para se melhorarem, evidentemente, essa consciência do tratamento, das intervenções, principalmente as intervenções precoces, o que é muito importante. Porém, nós temos visto isso inevitavelmente e independentemente do fato de que mais diagnósticos estão surgindo, mais as pessoas estão adoecendo. É cada vez mais ansiedade, é cada vez mais momentos depressivos. Então, nós já, como está aqui no terceiro tópico, nós já estamos perdendo o controle dos pensamentos e dos sentimentos. E não é sobre controlar tudo, mas é o controle mínimo. Porque é claro que nós não controlamos plenamente essas virtudes, até por tudo que a gente já comentou aqui. Só que um controle mínimo é exigido,
Porque senão nós somos tomados por eles. Nós somos controlados por eles. Se nós não controlamos minimamente, aquilo vai nos controlar. É como acontece com os vícios, com as compulsões. Altos índices de suicídio e de vícios também não coloquei aqui. Mas altos índices de suicídio, isso daqui é bizarro de se ver. Muitas pessoas com o sentido da vida sendo perdido. Então, é muito importante que se mantenham essas conscientizações, porque por menor que sejam, nós precisamos incentivar ao máximo a preservação da vida. E tudo isso em decorrência de negligências que nós temos em relação a esse processo de despertar da consciência. Estamos banalizando todas essas situações e deixando-nos tomar pelos sentimentos, pela emoção, pelo instinto. E estamos, de certa forma, pendendo mais para o lado animal do que para o lado hominal de fato. Então, é muito importante que nós busquemos sempre essa evolução, ainda que por menor que seja, mas que seja constante, porque a partir da constância nós vamos conseguir lograr muito êxito. Sobre influência espiritual, o que é interessantíssimo. Dentro desse tópico, eu só queria deixar muito claro que as influências espirituais, elas ocorrem devido à nossa vibração e por essa nossa vibração, acaba que a vibração do outro, do espírito desencarnado, que está, de certa forma, nos intuindo, positiva ou negativamente, por estarmos em sintonia, então ideias e pensamentos são jogados para nós. Nós começamos a fazer um intercâmbio, a trocar. Porque se eu tenho um pensamento fixo em algo, não consigo ter consciência disso, porque a primeira etapa é ter consciência para depois ressignificar e trabalhar tudo isso. A partir do momento que eu me deixo levar, mais ideias vão sendo sugeridas, porque eu vou fortalecendo o laço que me liga a essa legião de espíritos. Não pensemos que é um espírito só, porque nós estamos cercados por vários deles. Espíritos ainda em ignorância e espíritos elevados que estão dispostos a nos ajudar. Exemplo dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias. Pergunta 457 de O Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta dos espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Maíse Braga, numa palestra dela, ela diz que, sobre essa pergunta, que tem coisa que a gente não tem coragem nem de falar olhando pro espelho, perdão. Tem coisa que a gente não tem coragem de falar nem olhando pro espelho, mas que os espíritos bem sabem. Porque os nossos pensamentos, eles ficam expostos, porque tá tudo na nossa vibração. Então, o espírito está passando por nós e fala assim, opa, esse pensamento me é conveniente, então vou formar um parceiro. Lei de sociedade, gente. Lei de sociedade. Nós vamos encontrando aqueles que nos são semelhantes, aqueles que têm as mesmas ideias que nós. Então, basicamente isso que faz o primeiro contato. E aí tem uma segunda pergunta, 459. Por consequência, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa é uma questão extremamente famosa do Livro dos Espíritos. A gente fala muito sobre ela, mas é extremamente importante da gente comentar mesmo, porque nessa de sermos tomados pelas influências, nós captamos, porque a nossa mente, ela recebe o que nos é externo, por exemplo, sugestões espirituais, e ela guarda também todas as nossas experiências e percepções. Então eu tive X, Y e Z experiências em outras encarnações e nessa encarnação também, e tudo isso é gatilho para que sentimentos e pensamentos se formem.
E com base nesses despertares de pensamentos e sentimentos, essa sintonia com outros espíritos desencarnados e encarnados também vão se formando. É claro que a respeito de espíritos encarnados, nem sempre estamos cercados de pessoas que têm a mesma sintonia que nós, porque é motivo de prova e expiação. A exemplo da própria família, que é a nossa primeira sociedade. Muitas vezes há uma discrepância muito grande de sintonia. Como se fala muito, muitas vezes é um filho que teve uma dívida com o pai, ou uma mãe que teve algum problema com a filha, ou enfim, questões nesse sentido. Então as sintonias, elas são às vezes discrepantes. Por isso que a gente fala mais das influências dos desencarnados, mas temos que nos lembrar que existe sim sintonia com os encarnados também. Nós emanamos a todo momento energias, ondas eletromagnéticas. Isso é captado por sensores infravermelhos, por exemplo. Nosso corpo é movido por eletricidade. A gente dá o exemplo do neurônio porque é a coisa mais comum que a gente tem, falando de potencial de ação, impulso elétrico, química, enfim. Todo o campo elétrico, ele gera, por consequência, um campo magnético. Isso é a teoria do eletromagnetismo. Então, nós estamos emanando a todo tempo. Espiritualmente e fisicamente também. Corporeamente falando. Então, quando a gente subestima o fato de que os nossos pensamentos atingem as nossas células, é importante que nós tenhamos muito cuidado. Porque por exemplo, pelos casos depressivos, muitas vezes, ainda hoje em dia, os médicos um pouco mais materialistas, eles dizem que no sentido de uma depressão, por exemplo, a deficiência em serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela felicidade, é a deficiência de serotonina que vai gerar uma tristeza. Mas muitas vezes é uma tristeza que vai gerar uma deficiência de serotonina, porque nós temos uma mente, primeiramente um espírito que guarda a nossa centelha divina, e que com ele carrega esse corpo mental, que vai sendo plasmado aos poucos para o nosso corpo físico, como falado inicialmente, comentado por Emmanuel. E isso atinge as nossas células nervosas, que vai atingindo todas as outras células do nosso corpo, através da nossa química, através dos impulsos elétricos, através dos hormônios, dos neurotransmissores, pelo sangue, todos os líquidos que regem o nosso corpo. Então, é inviável nós negarmos essas circunstâncias. Então, influência espiritual, desencarnados e encarnados. É importante termos consciência disso. Uma frase que está em Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo conjecturas e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso daqui é o auge. Isso daqui é o ápice da montanha. É onde nós precisamos chegar. É muito importante nós trazermos o evangelho, porque quando nós dizemos, mencionamos, por exemplo, o homem de bem, todos os caracteres que definem um espírito purificado, um espírito elevado, tem sim que ser a nossa inspiração, a exemplo de Cristo mesmo, que é nosso modelo e guia a todo instante, caminho, verdade e vida. Então nós precisamos desse molde para nos inspirarmos, é fato. Mas se nós nos cobrarmos no hoje para sermos como Cristo, nós vamos falhar fatalmente e vai machucar muito. Então, é preciso subir o primeiro degrau antes de querer subir o quinto. Ir devagar, vagarosamente, é muito importante. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, vai dizer assim. Primeiro eu trouxe, vocês viram, né? Eu trouxe primeiro os pontos negativos, o que os maus pensamentos, os maus sentimentos vão nos causar. Agora eu tô falando de que a gente pode fazer. A saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Que concorda plenamente com o que ela já tinha falado antes, de ser a mente residência do nosso potencial de crescimento, de ascensão. Então, tendo essa lucidez mental, fazendo essa limpeza na nossa casa mental, é que vamos atingir, sim,
graus mais elevados, espiritualmente falando, mas também como homens, como humanidade, como sociedade. Então aí agora a gente vem para as intervenções. De fato, como manter a casa em ordem? E eu já dei um grande spoiler. Antes disso, eu queria contar uma pequena historieta na realidade, que diz o seguinte: era um carpinteiro que estava para se aposentar e o chefe dele ficou muito triste porque era um sujeito muito experiente em seu trabalho, fazia muito bem, mas era hora dele se aposentar. Então o chefe deu uma última oportunidade para ele e falou assim: tudo bem, você vai se aposentar, mas antes você precisa construir a sua última casa. Casa também, achei muito engraçado que a história contava sobre casa também e, nossa, foi super curioso. É um livrinho muito interessante de histórias que tem pequenas morais, que se chama, não é espírita, mas é muitíssimo interessante, tem muitos valores, que se chama Para que Minha Vida Se Transforme. É muito interessante. Bom, esse carpinteiro teve a última oportunidade de construir uma casa. E aos poucos, na realidade, ele não se importou muito, era a última mesmo, ele estava cansado, ele queria se aposentar, então ele fez de qualquer jeito. Ao fim, e obviamente não falou a ninguém, mas não montou do jeito que ele sempre montava. O chefe chegou nele e falou assim: meus parabéns, agora você está com a sua aposentadoria. E eu quero te dizer uma coisa, aqui está a chave, a casa é sua. Então ele se sentiu muitíssimo arrependido, porque ele não se importou muito com os cuidados da casa e que na realidade a casa era dele. Quando nós temos determinados tipos de pensamentos recorrentemente e sentimentos menos dignos, com uma certa frequência, e não nos conscientizamos dessas situações, ou não assumimos, né, nem pro espelho, ou coisas nesse sentido, buscamos melhora, acaba que a nossa própria casa mental e, por conseguinte, física também, ela vai se desestabilizando. Então, ela pode ficar suja, ela pode ficar desestruturada, ela pode ter rachaduras na parede. Então, para começar, a manutenção é muito importante. E ir construindo aos poucos, de bloquinho em bloquinho, essa casa com o melhor que nós podemos fazer. Porque muitas vezes também nós buscamos auxiliar, né? Como cristãos, não, vou auxiliar o meu próximo, vou acontecer, aí eu vou pra casa espírita, vou fazer uma campanha do quilo, eu vou ajudar lá, eu vou fazer uma doação muito grande e tudo mais. E a gente se esquece de nós mesmos. E como eu estou me sentindo? Jesus, quando trouxe a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, além de tudo amar os vossos inimigos, e isso é mais difícil ainda, mas quando ele traz essa questão de amar ao próximo como a si mesmo, bom, você tem que amar a si mesmo para ter parâmetro para amar o próximo. Então é preciso se cuidar, se valorizar e se prezar. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. E que vai reverberar. Porque se a minha casa mental está suja, por melhores que sejam as minhas intenções, pode ser que, pela minha vibração, eu acabe imantando o outro de sujeiras desnecessárias, apesar da minha intenção nobre. Então, estarmos com a nossa casa limpa para podermos envolver as pessoas em boas atitudes é fundamental. Como manter a casa em ordem? Organização da mente. Ampliar os bons pensamentos, isso é fundamental. Estou tendo um bom pensamento agora. É que nem com a criança. Com a criança,
a gente geralmente só faz corretivo, né? Só chama atenção quando faz coisa errada. Agora, quando faz coisa boa, a gente também precisa exaltar. Não muitíssimo, mas a gente precisa falar pra ela, você tá no caminho certo. Tem que dar uns toques, tem que dar um presentinho, tem que dar um abraço e um beijo. Falar assim, não, segue nesse caminho, porque isso faz sentido. Então, quando a gente amplia os bons pensamentos, a gente dá ênfase a eles, a gente fala, eu queria você aqui mais vezes, hein? Eu quero que você fique comigo. E acaba que você vai se concentrando mais no que é bom naturalmente. Renovar os maus, que nem nós estávamos falando anteriormente. Se eu estou tendo um mau pensamento, vou observá-lo como o budismo sugere. Vou observar esse mau pensamento. O budismo e a psicologia sugerem. Vamos observar esse mau pensamento. Estando em terceiro plano, que interessante. Pode ser que seja meu, mas pode ser que nem seja meu. Independentemente se é de um espírito que não sou eu, ou se é meu mesmo, isso pouco importa. Importa é reconhecer a natureza do pensamento e entender, eu não gosto muito de tê-lo, mas se eu já estou tendo, o que eu posso fazer? E essa renovação é justamente isso. Bom, no que eu posso pensar de bom? Não para evitar o ruim, mas para, de certa forma, complementar. Meditação e reflexão. Chegar ao fim do dia e avaliar o que se teve de ruim e de bom é muito importante. Avaliar o de ruim para que possamos melhorar. Porque quem diz que é com os erros que se aprende, tudo bem, se aprende, só que se você enxergar os erros. Porque se você errar e seguir no erro, não perceber que aquilo lá é uma falta, bem, não vai adiantar muita coisa, o erro, a dor. Eu brinco dessa forma porque eu às vezes tenho dor de garganta e eu adoro falar, me comunicar, cantar, enfim. E quando eu fico com dor de garganta, é a pior sensação do mundo. E eu brinco que eu só vou parar de ter dor de garganta quando tiverem começando os sintomas, eu não reclamar. Porque toda vez que começa, eu começo a reclamar. E eu já sei que a minha prova é essa. Eu preciso deixar de reclamar e agradecer, porque aquilo está me fazendo melhorar. Ou então eu paro e penso assim, opa, será que eu tô falando alguma coisa demais? Meu chakra laríngeo tá meio desequilibrado, então eu vou ter que fazer uma reanálise do que tá acontecendo. Justamente essa reflexão. A questão da meditação é essa própria avaliação em terceira pessoa daquilo que se pensa, que se sente. Né? Existem as meditações guiadas que são extremamente positivas, a própria respiração, a contemplação da natureza. Meditação, para mim, ela envolve lei de adoração. Lei de adoração, gratidão. Ser grato. Observar as pessoas que você com quem você convive, observar a natureza, ser grato por aquilo que te envolve. Que às vezes te agrada, que não te agrada também. É importante sermos gratos por tudo. Pela garganta boa e pela dor de garganta também. O que ainda é uma dificuldade minha, mas eu acredito que sejam poucas pessoas que tenham essas questões. Leis divinas, equilíbrio. Quando a gente traz a consciência em pauta, é aquilo que eu falei. Trazendo a consciência em que estão inseridas as leis divinas, e a lei divina ela é equilibrada. Você quer achar o equilíbrio mais perfeito que existe, é a lei de Deus. Porque se Deus criou, tem que ter um propósito. Um propósito positivo. Então, quando nós achamos essa consciência, nós resgatamos ela, não nos deixamos abater, ou enfim, nos deixamos levar mesmo pela correnteza dos instintos, pela correnteza do inconsciente, do subconsciente, e nós trazemos a consciência em pauta, nós acabamos tentando equilibrar. E é óbvio que estando como espíritos nesse instante, nós não vamos alcançar um equilíbrio absoluto. Mas um equilíbrio relativo, minimamente falando. É aquilo que eu falei, não é controle absoluto, é controle mínimo dos pensamentos. Não é, até porque não controlamos, não conseguimos controlar quase nada em nossas vidas. Mas o nosso livre-arbítrio, nós podemos controlar.
Então, apesar de termos maus pensamentos, tem um texto que foi atribuído, acho que, salvo engano, não é dele, mas foi atribuído a Shakespeare, O Menestrel, diz assim: está tudo bem ter raiva, mas você não tem o direito de ser cruel. Então, só o fato de você não deixar o seu pensamento ruim virar uma ação, nossa, já é um grandiosíssimo avanço. Porque muitas vezes, no impulso, a gente acaba fazendo coisas que não devemos. Estar na escala do pensamento é péssimo, porque o pensamento, ele emana vibrações, ele plasma, como já conversamos aqui. Só que se a gente traz para ação, aí a gente põe em prática física instantânea tudo aquilo. E a gente tá pondo a perder mesmo. Então, pelos maus pensamentos recorrentes, nós pagaremos. Só que principalmente pelas nossas ações. Porque é a concretização mais firme, concretização mais concreta mesmo que nós podemos ter dos nossos pensamentos. Cometi um pleonasmo, mas é a realidade. E por fim, oração e vigilância. Jesus nos convida a isso. Orai e vigiai. E é essa vigilância que é trazer à tona a consciência. Orar também, orar, verbo de adoração. Nós precisamos orar, nós precisamos agradecer, porque tudo tem um propósito em nossas vidas. O que não podemos é perder o sentido da existência. E vigiar, evidentemente, tendo consciência daquilo que praticamos de ruim e daquilo que praticamos de bom. E ampliar o bom e renovar o ruim, ressignificar o ruim. E tudo isso é uma construção feita lentamente, e é isso. O que importa é a gente manter, fazer a manutenção dessa nossa casa. Então, falando sobre oração e vigilância, convido a todos a fecharem os olhos para irmos finalizando esses instantes filosóficos, agradecendo a Deus pela oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre um assunto tão atual e tão importante, e que sem ele, às vezes a gente se esquece de que precisamos nos atentar a esses pensamentos e sentimentos. Lembrar da frase evangélica extremamente importante: onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Então, em que estamos nos concentrando? Colocando a nossa atenção, aí sim estarão os nossos sentimentos. Então, o valor que eu dou mais valor ao meu obstáculo ou ao meu objetivo, ao meu propósito? É essa avaliação que nós precisamos fazer. Então, que possamos retornar aos nossos lares, vocês aí em Itajubá, eu aqui em Pouso Alegre, termos uma excelente noite, reparadora de sono, que antes de dormir possamos refletir acerca do nosso dia integralmente, e que possamos fazer uma avaliação sobre aquilo que precisamos melhorar e aquilo que foi positivo, que sejamos gratos. Gratidão, Senhor, por mais este dia, por mais esses momentos, esses instantes. Estar encarnada aqui é uma dádiva. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Agradeço pela presença.